Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Baruch FM. Hoje o programa Direito e Justiça com a participação das minhas queridas doutora Fabiana Junqueira Middleton Quezada, advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Lapa, facilitadora da constelação familiar, trainee em PNL, mestre em Artes Coaching e Meta Coaching, analista comportamental, especialista em consultoria sistêmica e em treinamento de desenvolvimento pessoal e profissional, trainee em psicologia positiva e liderança sistêmica, colaboradora dos projetos sistêmicos, mediação a serviço da vida do Fórum Regional de Santana, São Paulo, Oficina de Direito Sistêmico Paz para Todos, hashtag Paz para Todos, do Fórum Regional de Santo Amaro, idealizadora da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, e minha querida Roberta Aparecida Moreira Reis dos Santos, advogada, mediadora e facilitadora de constelação sistêmica, vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Lapa, colaboradora dos projetos sistêmicos, mediação a serviço da vida do Fórum Regional de Santana, São Paulo, Oficina de Direito Sistêmico, hashtag Paz para Todos do Fórum Regional de Santo Amaro, MP Sistêmico do Fórum Regional de Santo Amaro e Ipiranga, Projeto Constelação no Fórum do Ipiranga, Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, pós-graduada em Direito Sistêmico pela Hellinger Scholl, é pós-graduanda na Faculdade Novari Kudek, idealizadora do Círculo Sistêmico de Amor. Bem-vindas, e hoje nós vamos entrevistar eu, Andréa Modolin e Patrícia Fernandes. Vamos falar sobre direito sistêmico com ambas. Boa noite, doutora, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. E vou partir para a primeira pergunta que não quer se calar. O que é direito sistêmico? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Roberta, quer falar? Boa noite. Boa noite, gente. Bom, direito sistêmico, na verdade, é uma nova forma de atuar dentro do direito e da advocacia. Ele surgiu da necessidade de um olhar mais humano para as partes. A gente observa que os processos, na sua maioria, eles não resolvem a situação das partes. Muito pelo contrário, muitas vezes ele até intensifica os conflitos. Então, o direito sistêmico, com o uso, por exemplo, da técnica da constelação familiar, como outras técnicas também, como coaching, a PNL, que eu também considero ferramentas de utilização dentro dessa nova metodologia, elas contribuem para que a gente consiga fazer com que as partes ampliem a sua consciência sobre o que está acontecendo no seu conflito. Então a gente vai olhar para as partes não só com aquilo que está passando naquele momento. A gente vai ver o que está por trás daquele conflito. Como se fosse um histórico da pessoa? Sim, a gente vai olhar para o sistema familiar dela, né? O que está por trás, o que é que ela vem carregando do sistema e que ela vem repetindo como padrão. Então a gente observa em muitas famílias que às vezes a pessoa está ali para resolver tem um divórcio, né, com disputa de guarda, alimentos, e quando você vai olhar para o histórico dessa família, muitas vezes ela vem de uma família que também teve os mesmos padrões de separação, de divórcio, de dificuldade, de briga dos pais pela guarda dos filhos. E às vezes isso vem lá do bisavô, do avô e assim por diante, e vai em gerações para frente. Então às vezes, por exemplo, questões de pessoas que têm pais com problemas de alcoolismo, né? Você vai observar o histórico e vai ver que aquela família tem uma repetição de padrão. São coisas que a justiça, né, olhando para a lei apenas, a gente não consegue solucionar, porque as pessoas ficam carregando aquilo e elas vão levando aquilo para suas vidas e vão repetindo o padrão, e às vezes um processo de divórcio às vezes viram outros processos, e o judiciário não tem mais como lidar com esse tipo de situação. Então faria parte da cultura da pacificação, como a mediação,
como a conciliação, talvez uma arbitragem, mas a arbitragem não vê a questão acima. Eu acho mais a mediação e a conciliação, doutora Roberta. Isso, na verdade a gente entende que ela é uma ferramenta a mais na solução dos conflitos, né? Então ela vem para agregar e acrescentar de uma forma humanizada e trazer o que está oculto nesse sistema familiar, nesse sistema desse processo em si. Então, até conforme a resolução do CNJ 125 de 2010, ela permite que sejam utilizadas outras técnicas com esse olhar, né, da pacificação dos conflitos. Então, hoje a gente já tem no Brasil, praticamente em todos os estados, projetos que utilizam o pensamento sistêmico e essa postura do direito sistêmico nas atividades. Certo. E me explica um pouquinho sobre constelação familiar, que nós estávamos conversando. Bom, a constelação familiar é uma técnica que identifica padrões e crenças que nós vamos trazendo dos nossos familiares, né, dos nossos ancestrais. Ela foi criada por Bert Hellinger, né? Na verdade ele trouxe outras abordagens e ele juntou tudo no que ele chama de constelação familiar. Ele baseia a constelação em 3 leis, que ele chama de leis do amor, mas que são leis sistêmicas e que regem os relacionamentos. E eu digo que são leis de sobrevivência humana, porque todos nós queremos fazer parte do sistema. Essa é a primeira lei, a lei do pertencimento, né? Então, quando a gente não se sente pertencente a esse sistema, temos dificuldade também de nos sentirmos pertencentes a outros sistemas. Então, quando uma pessoa é excluída da família, a tendência é que outra pessoa venha, às vezes com o mesmo comportamento, para compensar a falta dessa pessoa no sistema familiar. Talvez seria uma repetição de dinâmica? Sim, é uma repetição de dinâmica, né? Uma segunda lei é a lei da ordem, né? Então, quem chega primeiro tem precedência em relação aos demais. Os pais vêm primeiro em relação aos filhos e cada um tem o seu lugar dentro do sistema. Mas o que a gente observa, muitas vezes, os sistemas eles apresentam uma inversão ou um quer ocupar o lugar do outro. Um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. Doutora Roberta. E tudo isso acontece de forma inconsciente. Muitas pessoas elas não percebem que estão nesse, a gente usa o termo emaranhamento, mas são as dificuldades, né? Então elas ficam emaranhadas, mas de forma totalmente oculta e inconsciente. E a próxima lei, né, que a gente fala, é a lei do equilíbrio, do dar e receber. Então, todas as relações, a gente fala que precisa ter um equilíbrio. Eu dou e recebo numa proporcionalidade. A Bert fala que o único desequilíbrio que é possível são os filhos em relação aos pais, porque a gente recebeu o nosso maior presente, que é a nossa vida. Então, esse desequilíbrio a gente nunca consegue compensar. Mas ele fala que a gente faz algo de bom com isso e deixa a vida fluir, seja ou através dos filhos ou fazendo algo bom para a sociedade. Então a gente sai da cultura do ganha-ganha para o perde consciente. Não, é no ganha-ganha, porque ganha-ganha. Se eu dou e recebo, fica na proporcionalidade. Entendi. Mas em relação aos pais, o nosso bem, a gente só se vai para o mundo em decorrência deles. Nós não vamos compensar isso nunca. Não. Na verdade, a primeira coisa a que nós devemos ser gratos é pela vida. E nós só podemos estar aqui por causa dos nossos pais. Se não fossem esses pais, por isso que nós dizemos que eles foram os pais certos para nós. Se não fosse por eles, não estaríamos aqui. Seríamos outras pessoas. Então, um olhar para esses pais e principalmente entender o contexto de cada um e de cada família. Por que hoje a gente observa que a lei em si ela não resolve os conflitos? Porque cada família tem o seu contexto, as suas dificuldades. Então a gente passa a olhar hoje para as famílias, não só em relação à lei, mas olhar o que realmente está por trás. Certo. A doutora Roberta comentou sobre as constelações familiares, mas o que eu achei mais interessante é que
outras áreas do direito estão aplicando o direito sistêmico, como o direito do trabalho. Poderia falar mais sobre? Sim, na verdade todas as áreas hoje praticamente elas utilizam dentro do sistema da justiça, a gente fala. Então na área do trabalho eu tive conhecimento que uma juíza de Piracicaba tem utilizado na vara do trabalho a postura sistêmica, esse olhar sistêmico para as relações. Nós temos colegas, inclusive, que irão fazer uma palestra na nossa comissão na Lapa, agora dia 17 de agosto, a doutora Márcia Sarubi e o doutor Fabiano Odoni, que trabalham já com esse olhar dentro da execução penal. Nós trabalhamos em projetos em São Paulo, na Vara da Família, que utiliza também esse olhar da constelação familiar. E já tem na Justiça Federal também, em Florianópolis, uma juíza que utiliza tanto na área penal quanto nos processos que são da área de competência da Justiça Federal, inclusive com a Caixa Econômica Federal. Então, o que a gente observa é que algo ainda está em construção, né? É algo que todos os envolvidos estão aprendendo a lidar, porque nós tratamos de relações humanas e o ser humano é complexo. Então não temos como definir uma única forma de abordagem com cada um. Cada indivíduo e cada sistema é único frente ao que se apresenta. A ideia do direito sistêmico não é fechar as portas e colocar todo mundo numa caixinha, assim como o sistema que a gente fala, o cartesiano do certo e errado. Na verdade, o sistema ele tende a abrir, a trazer ampliação de consciência e que todas as partes possam, de alguma forma, entender essas dificuldades e ampliar o seu olhar em relação ao seu sistema. E, com isso, poderem fazer algo diferente daqui para diante. Entender o que está por trás, né? O que originou o problema, na verdade. O que a gente observa dos processos é que a sua grande maioria são processos emocionais. Então, se a gente for olhar para as relações, quando a pessoa ingressa com uma ação, ela está ingressando, na verdade, com a emoção dela. Ela quer resolver algo que ela não consegue resolver sozinha e aí ela recorre ao judiciário. Tem muita coisa por trás daquilo. Para resolver esse conflito que ela não consegue, para o qual ela não consegue olhar sozinha. E eu digo às vezes que as partes elas olham para o juiz como se ele fosse o pai. Né? Que fosse ali tem dois irmãos, vamos supor, brigando, separasse os dois e ali ele vai definir quem está certo ou quem está errado. Só que como um pai, a gente nunca fica satisfeito, não é verdade? Está defendendo mais um do que o outro, não é isso? E aí quando sai a sentença, as partes também não ficam satisfeitas com aquilo, porque não foram elas que resolveram o problema sozinho. Foi outra pessoa que resolveu para elas. Você está ouvindo na Baruch FM Direito e Justiça. Apoio OAB Subseção Lapa, São Paulo. Doutora, eu queria saber uma coisa. Na prática, o trabalho de vocês é de conscientização do Poder Judiciário. Porque um juiz vê um processo como um trabalho, autor, réu, lide, triangular, certo? Ele vê racionalmente a coisa, ele não vê o que está lá embaixo. Quem que faz esse trabalho de verificação? É o próprio juiz. Hoje, na verdade, a conscientização tem que estar começar por aí. Na verdade, hoje, não só, eu acredito o seguinte, nós... Não são só os juízes, mas hoje a gente trabalha com advocacia. Então, os próprios advogados, eles são os primeiros juízes da causa. Sim. São os que vão atender os seus clientes. Eles já usam essa postura sistêmica em seus atendimentos para trazer uma ampliação de consciência. Porque não adianta, por exemplo, enquanto advogadas, porque nós somos advogados. Então, não adianta eu fazer uma petição colocando a emoção do cliente. E muitas vezes o que a gente vê, petições agressivas, não é isso? Maioria das vezes. Então, a maioria das vezes as petições são agressivas. Sim. Mas elas já vão com o cunho emocional do cliente e do próprio advogado. Ele toma conta para si da causa.
Assim como a parte que ingressa faz isso, a parte que se defende, também, quando ela vê aquilo, faz a mesma coisa. O juiz, quando recebe, o que ele recebeu? As cargas emocionais de todas as partes. Agora, o advogado que tem a habilidade e tem a postura sistêmica para lidar com o seu cliente, ele vai entender que ele não é parte desse processo. Ele está ali representando a parte, mas a postura dele deve ser diferente. Então o trabalho tem que começar por aquele que recebe o problema. Que recebe. Pelo advogado. Pelo advogado. Agora, também pode ir, claro que o judiciário também, hoje, nós já temos muitos juízes que são formados nessa linha sistêmica, com a constelação familiar, a postura sistêmica, como também nós temos promotores de justiça, como o Dr. Elkio Errara, que também leva isso lá na promotoria em Itajubá, como nós temos também... A doutora Patrícia Leitão, a doutora Renata Oliveira, que aqui em São Paulo também tem feito esse trabalho, junto aos idosos e pessoas em risco. Então, o sistema da justiça, em todas as frentes, tem profissionais com esse olhar. Como eu disse, hoje nós temos juízes, iniciou-se com o Dr. Sam Stott, na Bahia. Nós temos tantos outros juízes, né? Temos também advogados, o promotor, defensores, que tem esse olhar, e não necessariamente que constele, que faça uma constelação, mas que tem essa postura sistêmica, né? Então, como até o Dr. Elkio falou, às vezes só posicionar cadeiras e as pessoas entenderem que vem dentro de um sistema familiar, que existe uma ordem, já traz uma informação para ela. Agora eu gostaria de saber o trabalho de vocês na comissão, porque a doutora Fabiana é presidente e a doutora Roberta vice-presidente da comissão de Direito Sistêmico aqui da OAB Lapa. Isso. A comissão, ela é multidisciplinar, assim como a gente tem falado, ela atua em várias áreas, então psicólogos, todos são muito bem-vindos, mediadores. A constelação está para todos, no sentido que todos são bem-vindos dentro da nossa comissão. A ideia é levar esse conhecimento, o maior conhecimento para as pessoas. Então, nós temos produzido várias palestras durante o ano, participamos também de congresso. Hoje, nesses últimos 2 meses, participamos de 2 congressos importantes na área de direito sistêmico e fazemos palestras também em outros lugares para levar esse conhecimento para outros advogados. Então, a doutora Fabiana já foi, aliás, inclusive ela já foi para outro estado, levando para esses advogados. Eu estive em Avaré, ela vai estar em Sorocaba, enfim, uma infinidade de lugares, porque esse a ideia hoje, eu particularmente, eu falo, Roberta, como isso é muito embrionário, todo mundo está se adaptando, e nessa adaptação a gente está construindo algo novo. O objetivo da comissão é trazer essa conscientização e informação para os profissionais da área, né, para eles entenderem o que a gente fala que é uma postura sistêmica. É você trabalhar usando o não julgamento, a empatia, entendendo o contexto das partes. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização nas nossas reuniões. Confiança. Sim, estabelecer confiança, isso é muito importante. Nós fazemos uma reunião mensal, e as pessoas, e nessas reuniões a gente fala sobre casos práticos, sobre outras abordagens, e isso faz com que o profissional possa entender em que lugar que ele está e como ele pode utilizar a prática sistêmica no seu próprio trabalho e na própria vida, né? Porque, na verdade, esse trabalho sistêmico é para a nossa própria vida. Doutora Fabiana, é muito bonito tudo isso, mas a senhora não esbarra num problema que são dos advogados mais antigos, porque toda vez que você age com a cabeça da cultura da pacificação, você tira o financeiro de um advogado. Se eu levar um processo para mediação e conciliação, eu ganho muito menos do que se eu tiver um contencioso de 10 anos. Concorda comigo? Não. Que ótimo. Sinto muito. Não concordo. Que ótimo. Porque
Na verdade, se a gente observar, o que a gente perde nesse tempo que a gente fica debatendo o litígio é muita coisa. Porque a gente perde tempo, perde dinheiro, perde saúde. Fora que cada vez que a gente vai trabalhar com esse processo e as partes também vêm até a gente, é um desgaste emocional. Imagina para a parte, todas as vezes que ela vem saber uma informação de um processo, ela tem que lembrar tudo aquilo. É uma carga emocional muito grande. Então, se a gente pega um processo... Desgaste emocional. Sim, um desgaste muito grande. Se a gente pega um processo, eu vou dar um exemplo, que a gente cobre 10 mil para fazer, e esse processo demora 10 anos, com todo esse desgaste emocional, você vai ganhar R$1.000 por ano. Então, no fundo, o que é que você ganhou? Né? Nada. Não ganhou nada. Ainda bem. Né? Então, com isso, você vai concordar comigo que você fideliza um cliente. Sim, com certeza. Com certeza, porque o cliente sai mais satisfeito. E, além de diminuir o tempo, ele também tem uma resposta para as dificuldades que ele está passando. E rápida. Porque é uma resposta rápida, então a propensão de você fidelizar é melhor, porque ele vai entrar em contato e vai ter o resultado, até além do que ele esperava, porque ele não estava querendo resolver um problema, ele resolveu a base do problema dele. Exatamente. Eu acho esse trabalho muito legal, é embrionário, mas ele tem que ser bem divulgado, olha, parabéns pela força de vontade de vocês, porque eu conheço milhões de advogados que preferem ainda lidar com a cabeça, vou levar para o juiz e o juiz que se dane para dar a sentença, entendeu? As partes não têm nada com isso, e não é bem assim que a gente tem que viver hoje em dia. E na verdade, essa cultura de pacificação no Brasil é embrionário, né? Se a gente for comparar em relação à Argentina, quando a gente fala de mediação, eles falam, como assim mediação? É algo que é tão natural no sistema jurídico deles, mas que ainda, muito embora hoje tenha acessado, esteja previsto no Código de Processo Civil, ainda tem juízes que não mandam para aquela audiência. É um absurdo isso. Então, isso ainda, nós estamos também no processo de evolução. Tanto a mediação, ela está se estabelecendo de uma forma, né? Os Sejus que têm feito esse trabalho, e a constelação também vem para agregar e não para substituir, nem falando que é melhor. Isso é importante sempre ressaltar, que nem todo mundo vai se conectar com esse trabalho. Tem pessoas que vão falar, olha, para mim não serve. Isso está tudo bem, mas para tantas outras, que nós estamos no projeto de Santo Amaro, e lá nós fazemos uma avaliação tanto qualitativa e quantitativa, a gente percebeu que as pessoas que passaram pela oficina, quando vão para a mediação, elas estão com outra postura. Então, esse olhar, essa mudança, muito embora não saia acordo, muitas vezes, elas conseguem olhar de forma diferente. Recentemente foi uma das pessoas que participou dessa representação, era um padrasto, e ele falou, agora eu consigo entender a postura da minha atual esposa e entender os filhos dela. Ou seja, essa fala pra gente é tão importante porque mostra a conexão do trabalho e a importância que esse trabalho está tendo naquela região. E assim como em Santana, e assim como vai ser no Ipiranga, que vai se iniciar também. Então, eu gostaria aqui de ler, você perguntou da nossa comissão, e quando a gente iniciou isso lá no ano passado, a gente desenvolveu uma missão. A gente colocou que a missão da comissão é apoiar, incentivar, difundir, debater, desenvolver a metodologia do pensamento sistêmico aplicado ao direito positivado, com caráter multidisciplinar, por meio de palestras, cursos, simpósios, congressos, propostas legislativas, projetos de implantação no judiciário, escritórios de advocacia e acadêmico. Entre outras formas, com a missão de trazer novos paradigmas ao Estado Democrático de Direito, sistema jurídico, aos advogados e cidadãos, como instrumento a mais nos métodos de solução consensual de conflitos e pacificação social. Nossa, que bonito. Então, eu acredito que nós, assim, da comissão, é um trabalho, e eu falo agora pela Fabiana, acho que é um trabalho gratificante, no sentido de saber que nós estamos semeando de alguma forma do nosso lugar enquanto advogadas, quando estamos aqui na comissão, como facilitadoras de constelação, quando estamos participando ali dos projetos,
nessa pacificação, né, dos conflitos, e trazer algo para as partes que possam olhar de forma diferente, com um olhar mais amoroso e humanizado nesse sistema nosso jurídico. Minhas queridas, infelizmente, porque o assunto é tão interessante que eu acho que eu farei umas 10 entrevistas com vocês, mas eu vou chamá-las de novo aqui, viu? Nós estamos a serviço da vida. Muito bem, queridos ouvintes, este foi mais um programa Direito e Justiça, apresentado por mim, Andréa Modolim, e pela doutora Patrícia Fernandes, e hoje recebemos a doutora Fabiana Junqueira Middleton Quezada e a doutora Roberta Aparecida Moreira Reis dos Santos. Conversamos um pouco sobre direito sistêmico. Não perca o nosso próximo programa, pois você é nosso convidado. Acesse nossas redes sociais e venha interagir conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.